programa Universidade Viva de hoje vai falar sobre os melhores cursos de Fortaleza. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. E para discutir este tema, hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Dr. Monalito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o Dr. Edson Marcos de Godoy Palomares. Ele é licenciado em Educação Física pela UFP, especialista em treinamento desportivos e mestrado na Academia Estatal de Cultura Física da Rússia, doutorado em treinamento desportivo na Universidade Estatal de Cultura Física da Rússia e coordenador do curso de Educação Física da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, FGF. O outro convidado é o professor Carlos Nobre Jucá. Ele é graduado em Letras pela UFC, onde também concluiu seu mestrado em Linguística. Atualmente é professor, coordenador do curso de Letras e assessor pedagógico da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Além de trabalhar com disciplinas específicas do curso de Letras, participa da elaboração e correção dos vestibulares desta faculdade e elabora provas de concurso para prefeituras. A outra convidada é a professora Viviane Mamed Vasconcelos. Ela é graduada em enfermagem pela Universidade de Fortaleza, tem especialização em saúde da família pela Universidade Estadual do Ceará e mestrado em saúde coletiva pela Universidade de Fortaleza. Atualmente cursa doutorado em enfermagem pela Universidade Federal do Ceará, UFC, integrante do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Enfermagem Neurológica, coordenadora e docente do curso de graduação em enfermagem da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. É presidente da Comissão de Ética do Corém Ceará, tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em saúde da criança e neurologia, atuando principalmente nos seguintes temas: criança, neurologia, educação em saúde, qualidade de vida e mãe. Eu vou pedir aqui um pequeno intervalo e, se você quiser sugerir temas para este programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Muitos alunos, ao concluir o ensino médio e mesmo enquanto ainda estão cursando, passam pela grande dúvida de como escolher o curso superior. Poucos possuem uma ideia formada de carreira, embora existam aqueles que já demonstram certa paixão ou interesse por determinada profissão. E mesmo aqueles que sabem qual carreira seguir, podem se perguntar se aquela profissão é realmente mais indicada, se terá o retorno financeiro esperado e se trará satisfação profissional. Nessa fase, e são muito comuns as dúvidas sobre como será a sua vida profissional, de seus sonhos e anseios se tornarão realidade após a formatura. Levando isso em consideração, algumas dicas são fundamentais para determinar qual a melhor opção na hora de escolher o curso de graduação. Poderíamos recomendar os testes vocacionais, a análise de grades curriculares, uma conversa com profissionais que se formaram, a análise de prioridades, a pesquisa sobre o mercado de trabalho e, principalmente, não deixar a escolha para a última hora. O importante, porém, é você não se sentir preso ao escolher um curso superior. Muitos pensam que isso é uma decisão definitiva, o que não é verdade. Muitas universidades e instituições de ensino superiores oferecem formas de transferência de um curso para outro, ou mesmo de uma faculdade para outra. E as matérias consideradas equivalentes não precisarão ser cursadas novamente. Se você achar que fez a escolha errada, nunca é tarde para buscar o que realmente deseja. Ao escolher um curso superior, muitos pensam ser uma decisão definitiva, o que não é verdade. Muitas universidades oferecem, como eu já falei, esse tipo de transferência. Agora, eu gostaria de saber, de cada um de vocês, como foi a escolha que vocês fizeram no primeiro curso de graduação. Eu vou começar ali e com o Dr. Edson Marcos de Godoy Palomares. Obrigado, Jonas, pelo convite mais uma vez. Eu lembro que, na época que eu escolhi o curso de Educação Física,
Foi uma pequena guerra dentro da família, né? Filho de um espanhol, muito tradicionalista, dono de uma pequena empresa. A ideia é que eu fizesse administração, contabilidade, comércio exterior, alguma coisa nessa área. E eu confesso a você que eu fiz 7 vestibulares e comecei 7 cursos universitários. Comecei Direito, comecei Administração, quase concluí na Universidade Federal de Minas Gerais, comecei Medicina, comecei Contabilidade, todos esses que eu citei. Mas desde pequeno, desde os meus 12, 13 anos da minha adolescência, eu tinha na cabeça ser um educador físico. E o que ele não me permitia fazer, porque ele achava que ele tinha esse direito, e isso era muito comum, né, até alguns anos atrás. E depois de muita luta, eu convenci ele que esse era o curso, era aquilo que eu gostaria de fazer e é onde eu me sentiria mais feliz. Então, na verdade, foi uma escolha já por volta de 12, 13 anos, por ser um atleta de futebol, me atraía demais essa parte da educação física. Mas foi uma pequena luta contra a família. Eu sei que muitas pessoas enfrentam isso, muitas vezes por escolher um curso de maior ou menor status social. E só para ilustrar isso, teve uma pesquisa realizada em São Paulo, há cerca de 6 anos atrás, sobre a satisfação dos profissionais 10 anos após estar no mercado de trabalho. E a professora, vou dar um dado da enfermagem, 10 anos após estarem trabalhando na área, as enfermeiras se mostraram as mais felizes na escolha que fizeram. Então, quase 75% não trocariam se pudessem optar voltar no passado. E os médicos, por incrível que pareça, era o contrário, 60% se pudessem voltariam na opção. Não escolheriam medicina, mesmo estando realizados financeiramente, não era aquilo que eles gostariam. A escolha não foi feita de forma correta. Ok. E Carlos Nobre de Carlos? A minha história já foi mais engraçada um pouco. Eu venho de uma família que não tinha tantas posses assim e fui o primeiro a ingressar num curso superior. Como eu estudava em escola pública e não havia essa expectativa de se conseguir chegar ao ensino superior através de uma escola pública, eu tocava violão, achei bonito fazer letras, porque podia casar bem com música. E optei por esse curso, meio que na brincadeira, porque realmente não tinha expectativa de ser aprovado. Fui aprovado, fui 144º em 160 vagas, foi bem lá atrás, mas tive muita sorte, porque depois de entrar na faculdade eu consegui descobrir que eu tinha muita facilidade, não fui um aluno brilhante de ensino médio, mas tinha muita facilidade com o conteúdo da área de letras. Conheci melhor e dei a sorte de, meio que por acaso, escolher o curso certo. Viviane? Primeiro, também agradecer pelo convite. A minha escolha foi mais por incentivo de pessoas que também eram da minha família, que eram da área da saúde, mas especificamente também trabalhavam na área da enfermagem. E aí eu tinha 2 tias que eram da área e realmente incentivaram. Quando eu tentei vestibular na época, eu também tentei mais de um vestibular, mas o primeiro com aprovação foi a enfermagem, realmente me identifiquei bastante com o curso, não me arrependi em nenhum momento, eu acho que eu entro dentro dessa classificação de uma profissional realmente realizada com a área, porque acho que a gente consegue, mesmo os alunos que entram sem tanta aptidão, eles conseguem adquirir isso com o tempo, porque realmente a profissão é apaixonante. Edson, eu queria que você me falasse a respeito do curso de Educação Física. E qual é a história desse curso e por que o curso de Educação Física tem atraído e tantas pessoas que a gente vê hoje estudando Educação Física? Até 1944, Jonas, época da Segunda Guerra Mundial, a educação física escolar ela era prevista para se formar os futuros soldados. A ideia era essa, uma educação física militarista, com ordem unida, todos os movimentos que você tinha entre os militares, os alunos começavam a imitar desde pequenos, porque eles seriam futuros soldados. Como não houve a Terceira Guerra Mundial, felizmente, isso foi se perdendo aos poucos. E a educação física deu mais atenção ao esporte. Isso começa a ficar claro na década de 70, né, quando as Olimpíadas começam a ficar mais evidenciadas no mundo todo, a educação física toma essa vertente não tão escolar e mais esportiva. O Brasil tem essas 2 vertentes hoje. Nós temos um bacharelado e temos uma licenciatura. A licenciatura é o curso voltado para os professores, a área formal, que é o que nós temos ofertamos aqui na FGF.
Já os bacharelados, eles estão ligados a academias, personal trainers, treinadores, é uma área um pouquinho não formal, chamada não formal. Então, na verdade, hoje a FGF conquista no mercado cearense o primeiro lugar como curso de educação física, né, 2 vezes aprovado em primeiro lugar no ENAD, justamente porque tem se dedicado demais nessa questão da licenciatura, né, na formação do professor da educação física, aquele que vai trabalhar nas escolas. Certo. Mas como é que está a procura do curso hoje aqui em Fortaleza? Nós temos hoje 12 cursos em Fortaleza que ofertam a educação física, 12 cursos. E nós temos crescido a cada semestre de uma forma bem positiva. Então, nós não tivemos nenhum decréscimo na procura. Desde que o curso foi ofertado pela primeira vez, há 7 anos, a cada ano que passa, a cada semestre que passa, nós temos um número maior de alunos, já ultrapassando agora no próximo semestre de 300 alunos. E no mercado hoje em Fortaleza, nós temos cerca de 10 mil alunos que são formados por ano na área de educação física, tanto formal quanto não formal, como eu acabei de falar. A procura é muito grande. Eu queria colocar o Carlos Nobre para perguntar, Carlos Nobre, o seu curso de letras, então a gente tem a impressão, daqui do lado de fora, né, de que as pessoas que estudam letras é porque têm paixão por letras, ou o curso de letra, eles, dentro do mercado de trabalho, onde é que ele se encaixa, mesmo que a pessoa não queira ser professor? Bom, realmente o maior campo de trabalho para letras é o ensino. Porém, o profissional de letras, ele sai habilitado com textos. Então, ele pode trabalhar em TV, ele pode trabalhar em jornal impresso, ele pode trabalhar como revisor de textos em qualquer lugar onde haja texto. E em todo lugar, nós lidamos com textos, por isso, há profissionais de letras trabalhando em hospitais, em escolas, em rádios, em TVs, em repartições públicas. Com a onda dos concurseiros, também é muito interessante para quem quer concurso público, o curso de letras, porque ele melhora muito a sua capacidade de interpretação de textos. Isso favorece qualquer trabalho. Certo. Eu vou perguntar da mesma forma da Viviane. Hoje, o curso de enfermagem, a profissão de enfermeira hoje, entende, ela ganhou assim uma grande necessidade, né, por causa da atualização da medicina, provavelmente dita, dentro do conceito médico, né, provavelmente dito. Como é que os seus candidatos, as pessoas que vêm estudar enfermagem, entende essa necessidade de estar sempre aprendendo? Bom, às vezes quando o aluno ele entra no curso de enfermagem, ele não percebe essa necessidade a princípio. E aí, à medida que ele vai conhecendo o curso, ele vê os diferentes campos de atuação que a enfermagem tem. A gente não só tem com a graduação em enfermagem, né, o bacharelado em enfermagem, que é o que a FGF proporciona para os alunos. O aluno formado em graduação nesse curso, ele consegue atuar na área de gestão, ele consegue atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde, primário, secundário e terciário. Então, ele tanto pode atuar em nível ambulatorial, como na estratégia de saúde da família, na área hospitalar. Então, são muitos os campos de atuação que ele pode estar adentrando. E aí, à medida que ele vai percorrendo no curso, é que ele vai se identificando com a área e se aprofundando no conteúdo que ele acha que realmente ele vai atuar na área prática. Então, acho que esse conhecimento dele adquirido vai mais no decorrer do curso. Ele entra na enfermagem, que a enfermagem serve para cuidar, mas ele não sabe especificamente o que, e aí acho que o curso ele surpreende, porque ele vai bem além do que se propõe a princípio para o aluno que está entrando no curso. Ok, eu vou pedir aqui um pequeno intervalo no programa Universidade Viva, que hoje está falando sobre os melhores cursos de Fortaleza. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva hoje está falando sobre os melhores cursos de Fortaleza. Vou voltar aqui
e com o nosso doutor Edson Marcos de Godoy Palomares. Edson, a educação física, eu lembro que a gente, muitas pessoas, né, quando tinha a obrigação, né, no ensino médio, né, de ter aquele instante de educação física. Então, muitos gostavam, inclusive fugiam, né? Era um negócio muito sério, né? Melhorou isso. Hoje, entende, todo mundo hoje faz educação física com muito prazer. Não é essa a realidade do nosso país, infelizmente. A gente fica acompanhando os problemas da saúde nacional, né? Um PIB com 23% sendo investido na saúde, e isso é muito triste, né? Porque os países de primeiro mundo investem cerca de 4% a 5% do seu PIB em saúde. O grande responsável para se evitar que a gente tenha os hospitais superlotados é a educação física. Ou seja, a partir do momento que se conscientiza a criança, que é o futuro cidadão, sobre a importância do exercício físico na sua vida, evitará-se o quê? O diabetes, a obesidade, a hipertensão, que são os principais responsáveis por a gente estar com esse sistema superlotado hoje no nosso país. Então, a educação física ela tem esse papel importantíssimo. E é justamente em cima disso que os países que estão no topo da nossa pirâmide têm investido, que é na aula de educação física praticamente diária. E o nosso sistema hoje no Brasil, o máximo que nós temos hoje são 2 aulas em alguns estados. Em outros estados nós temos 1 aula por semana somente, o que é totalmente inviável. E ainda nós temos algumas crianças que, por fazer uma atividade fora da escola, uma escolinha, por exemplo, de futsal, ele está dispensado da educação física. Os universitários, antigamente, eles eram obrigados também a ter a educação física. Também foi abolido isso, não existe mais essa necessidade. Então, nós estamos caminhando na contramão da saúde, né? Então, a educação física ela tem essa função importantíssima de conscientizar lá a criança. Se você fizer o exercício, você não vai ficar obeso, você não vai ter diabetes, você não vai ser hipertenso, vai evitar uma série de problemas, dores articulares, decorrentes justamente da falta de atividade do nosso organismo. E esse talvez seja o maior problema que nós enfrentamos hoje no Brasil, né? A valorização da educação física reverteria esse quadro. Mas como é que eu vou convencer os adolescentes e as crianças o meu primeiro presente, em vez de ser uma bola, é um tablet, que agora surgiu inclusive uma nova doença, né? E que antigamente você usava os dedos, né? Hoje eles usam esses 2 dedos aqui, a repetição está criando uma nova doença, e eles passam o dia aqui e todo torto, deitado na cama, eu já observei isso, né? O cara todo torto aqui, numa posição completamente fora. Como é que você pode convencer esses jovens e essas crianças que era melhor ele estar fazendo exercício físico formal? O que você se referiu é o LER, né, que é lesão pelo esforço repetitivo, na mesma articulação, no mesmo músculo. As crianças, o mundo mudou, né, e a gente tem que se adaptar a esse novo planeta, esse novo universo que nós vamos viver a partir de agora. Então, cada vez mais nós vivemos a síndrome do controle remoto, a inatividade, ou seja, tudo é feito por controle remoto, não há mais necessidade de eu levantar para trocar um canal, por exemplo, na TV. O meu carro vem todo automatizado e a tendência é cada vez isso ficar mais refinado. A educação física, então, passa a ser mais importante ainda. Então, o país que é hoje ponta mundial nisso, que é o Japão, Coreia vem em segundo, China, que estão deixando tudo informatizado nos seus países, eles já se preocuparam com isso há cerca de 30 anos. Em 1976, no Japão, assim que eles perceberam que o mundo caminhava para essa informatização, eles tornaram obrigatória a educação física 1h30 todos os dias, porque é o único lugar onde eles podem se movimentar, porque na sua casa, no seu carro, no seu ambiente de trabalho, isso vai ser praticamente impossível. Vamos viver mais, a tendência do ser humano com o avanço da medicina é que a gente viva mais, mas essa qualidade de vida vai ser muito pior se nós não tivermos o exercício na nossa vida. Então teremos pessoas idosas com a cabeceira da cama cheia de remédio, vivendo 30, 40 anos sem qualidade de vida nenhuma. Agora, se ela tiver essa atividade, ela vai viver esses 30, 40 anos com uma ótima qualidade de vida. Então é isso que precisa ser implantado, é isso que precisa se conscientizar essas crianças. Depois que ela passar da fase da adolescência, isso fica impossível. Daí a importância desse curso no contexto social, e que eu percebo que ainda não foi notado pelos políticos e pelo poder público. Pois é, aí eu queria colocar o Carlos Nobre para perguntar a mesma coisa, mas com outro sentido. Nós estamos lendo muito hoje aqui no Brasil, com esses cursos de letras, assim, com uma certa excelência que existe. Na verdade, com o advento da internet, com o PC na casa de todo mundo, a gente lê cada vez mais.
Mas lê tudo certinho, as palavras tudo bonitinho, Porém, com sujeito e predicado? a internet fornece todo tipo de texto. Fornece diversas linguagens. Uma coisa que mudou na sociedade com o advento da internet é que, até então, toda comunicação escrita era uma comunicação formal. E, por conta disso, existia o jeito certo de escrever, os outros jeitos eram todos errados. Com a internet, a gente passa a ter comunicação informal através da língua escrita. E isso trouxe várias formas diferentes de escrever, adequadas a diferentes situações. Um erro muito comum, inclusive entre professores de português, é entender essa explicação de que existem várias formas diferentes, todas, nenhuma delas está errada da gente se expressar, como, então agora é o samba do crioulo doido, se eu falei e o outro entendeu, está correto, o que não é verdade. Nós temos diversas situações sociais de uso da língua. Essas situações sociais exigem uma forma adequada de se portar, que no Facebook, que no MSN, que em qualquer bate-papo virtual pode ser fora da norma ortográfica, mas que, por exemplo, no nosso caso aqui, na academia, não pode ser fora da norma ortográfica. Que no caso do ambiente de trabalho também não pode estar fora da forma ortográfica. E hoje em dia vem se colocando cada vez mais forte a questão da necessidade de se ler bem. A gente hoje tem que entender aquilo que lê. Muito da comunicação profissional entre educadores físicos, entre enfermeiros, entre médicos, entre jornalistas, depende do texto escrito, de um e-mail, de um scrap, de uma mensagem de texto. E, infelizmente, as nossas crianças, as nossas escolas ainda não conseguem preparar para ler bem, para ler e entender o texto que está sendo lido. Isso é um nó que vem sendo desatado. Bem pouco tempo atrás, as aulas de português se resumiam à descrição da gramática da língua. Hoje, cada vez mais, textos publicitários, textos jornalísticos fazem parte do dia a dia escolar e hoje, cada vez mais, esses textos, a compreensão desses textos é matéria escolar nas aulas de língua portuguesa no ensino fundamental e médio. Isso é o que vem mudando para melhor. E se algum professor maluco chegasse hoje em sala de aula, surpreso, ele dissesse, turma, vamos ter ditado. O que aconteceria hoje numa sala de aula do passado, né? Olha, esse professor iria se deparar com uma dificuldade grande dos alunos de responder esse ditado. Por dois motivos. Por um lado, infelizmente, a interação através da língua escrita é maior, mas a interação através da língua escrita formal não melhorou. É um outro problema a gente pensar. Muitos pais pensam que deixar o filho usar a internet ou usar o site de bate-papo vai fazer com que ele escreva pior. O que piora a escrita dele, o que piora a leitura dele não é o quanto ele usa a linguagem informal, é o quanto ele não usa a formal. Então ele pode, fique à vontade, desde que também interaja com livros, que também interaja com o texto escrito formal. Se ele interage com o texto escrito formal, geralmente filhos de classes sociais mais favorecidas que dão a essas crianças cada vez mais revistas em quadrinhos, livros, para que eles interajam, o ditado de antigamente vai funcionar bem. Se não há isso, se a interação é apenas com o Facebook, se a interação é apenas com conversas informais pela internet, vai ser uma desgraça o ditado. Além do que, como é uma atividade que não tem um fim específico muito claro, também as crianças que hoje estão mais críticas vão reclamar de ter que fazer ditado. E se o ditado for de Camões, aí a desgraça vai ser maior. Aí a desgraça vai ser grande. Professora Viviane, eu queria saber, eu queria entender e por que a enfermagem, uma profissão assim que cuida, o nome cuidar, cuida de pessoas, né? E que muitas vezes chega num estado
no hospital, de qualquer maneira, quando ela vai cuidar dessa pessoa em todas as idades, ela tem que ter um certo cuidado, né, do ponto de vista médico. E por que essa paixão tão grande e que a gente encontra quando você falou que não se arrependeu de estudar enfermagem? Eu também tenho pessoas na minha família que estudam, que trabalham feito loucos, né? Finais de semana, enquanto está acontecendo festas, eles estão trabalhando de plantão e passam noites e noites acordados. Por que como é que se explica essa paixão por uma profissão dessa? Atualmente eu não trabalho diretamente na assistência, né? Eu optei um pouco pela docência, mas trabalhei durante algum tempo em hospitais, na área de saúde pública, e a gente consegue perceber que essa paixão é que às vezes o paciente ele não está precisando de uma medicação, às vezes ele não está precisando do tratamento em si, ele está precisando de um cuidado, ele está precisando de uma conversa, e muitas vezes os demais profissionais da área da saúde não proporcionam esse momento que a enfermagem que está ali durante o plantão por 24 horas consecutivas, a gente consegue ficar mais próximo ao paciente, consegue ver a evolução dele e o quanto ele é grato ao profissional de enfermagem por estar ali prestando esse cuidado direto, que não necessariamente é a medicação, que não necessariamente seja a cura da doença. Lógico que no final ele quer que o resultado seja 100% da cura dele. Mas esse cuidado é gratificante para a gente, porque a gente vê que em pequenas atitudes, em pequenas situações de cuidar da saúde desse paciente, a gente consegue um resultado positivo. Acho que é isso que deixa qualquer profissional realmente grato pela profissão. Eu não consigo ver de outra forma. E como já foi dito aqui, diz os médicos e cientistas, né, que quem vai viver 700 anos já nasceu. Cada vez mais as pessoas estão ficando mais velhas, porque e realmente isso realmente acontece. Se você levar em consideração um pouco da história, lá no Império Romano era 27 anos, né, a média, porque lá matava também muita gente, né? Mas aqui no século XIX no final do século XIX, eram 40 anos, 42 anos a média de vida. Só no século XX, lá e para o ano 1920, por aí, que passou para 50, no final passou para 60, hoje estamos em 72. E isso cada vez mais requer o cuidado de profissionais especializados. Como a enfermagem vê esse cuidado com o idoso? Bom, durante a graduação, o aluno tem, né, disciplinas voltadas para o cuidado ao paciente idoso. O enfermeiro, ele tanto atua no cuidado desse paciente quando ele está internado, né, no âmbito hospitalar, que ele realmente tem uma doença que foi adquirida no decorrer da vida, mas a gente também cuida desse idoso no momento que ele está na casa dele, no domicílio, enquanto enfermeiro na estratégia de saúde da família. O professor Edson citou da necessidade da atividade física e o enfermeiro incentiva isso quando ele participa da consulta ao hipertenso, da consulta ao paciente diabético, que ele é um paciente idoso que precisa de um cuidado mais de preventivo, de promoção da saúde, do que mesmo da cura. Então, a gente consegue atuar diretamente com esse idoso, realmente prevenindo as doenças que hoje são consideradas crônicas, como, por exemplo, a hipertensão e diabetes. Então, eu considero que o enfermeiro ele é um dos principais profissionais que atuam na manutenção da qualidade de vida dessa clientela, que é, como o senhor acabou de dizer, cada vez mais idosa. Então, é nessa área realmente da atenção básica. Ok, nós vamos pedir aqui mais intervalo no programa Universidade Viva, que hoje está falando sobre os melhores cursos de Fortaleza. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre os melhores cursos de Fortaleza. Neste bloco, eu queria que o Edson Marcos de Godoy Palomares, rapaz, eu acho bonito esse nome todinho, e falasse um pouco mais sobre o curso de Educação Física aqui da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza e de que forma... Como é que os alunos, por exemplo, que estudam aqui, como é que eles, né, que você vê que eles se comportam, como é que eles dão o retorno, né, desse trabalho
você faz, que o grupo faz, né, para ter alcançado esse nível junto do MEC? Muito bem, Jonas. O curso de Educação Física, ele foi estruturado com a ideia de ocorrer em 6 semestres, 3 anos. Para que isso seja possível, os alunos têm aula no sábado pela manhã. Então, com isso, eles ganham um semestre. Normalmente, ele é ofertado com 7 semestres e aqui a gente consegue, justamente por essa aula aos sábados, ganhar um semestre, né, em termos de formação total. O curso acontece à noite, né, no horário noturno, e ele tem disciplinas teórico-práticas. Então, ele está dividido em disciplinas que são mais voltadas para a prática esportiva, prática escolar, dos exercícios escolares, e a parte mais teórica, que é voltada para a didática, metodologia, a própria língua portuguesa, informática. Então, na verdade, ele tem um cunho bem variado, né? Ele também prepara o aluno para um possível bacharelado. Nós já estamos nos envolvendo nesse processo, para que em breve a gente já tenha o bacharelado aqui e os nossos alunos possam também complementar esse conhecimento. Então, nós temos disciplinas ditas optativas ou eletivas, e aí ele pode ter disciplinas como musculação, treinamento desportivo, que não são obrigatórias na grade da licenciatura. Nosso aluno também ele vai cumprir 2 estágios obrigatórios, esses estágios em escolas. Então, ele vai cumprir um estágio de 1ª a 4ª série e depois de 5ª a 9ª série. Ele escolhe esse lugar e aí existe uma série de normas para que ele possa atingir esse resultado. Nosso aluno ele tem no seu quadro de professores, né, mestres, doutores, que tem dado talvez esse suporte e essa capacitação que a gente tem percebido aí na concorrência. Esse talvez seja o grande diferencial nosso, talvez esteja justamente, tenho certeza até, no quadro de professores. Eles são os grandes responsáveis pelo êxito que a gente tem obtido. Porque o aluno muitas vezes chega cansado à noite, é uma realidade nossa e do Brasil. Os alunos que estudam à noite, eles geralmente trabalham durante o dia e tentam melhorar um pouquinho, né, sua condição, seu status social, estudando. E quando eles chegam aqui, eles precisam ser extremamente motivados. Eles precisam ser tirados daquele cansaço, né, para poder fazer uma aula prática, por exemplo, de dança, fazer uma aula prática de recreação, fazer uma aula prática de voleibol, de basquete e assim por diante. E muitas vezes o professor não consegue demover isso. Nós temos tido a sorte de ter um quadro de professores que consegue isso e talvez esse seja o nosso diferencial hoje no mercado. Ok. Carlos Nobre, queria que você falasse mais sobre o seu curso. Bom, o curso de Letras da FGF, ele se diferencia dos demais cursos ofertados na cidade, porque ele entrega uma dupla habilitação. O nosso aluno, egresso, ele sai habilitado para dar aula de língua portuguesa, literatura de língua portuguesa, língua inglesa, literatura de língua inglesa e redação. Então, isso costuma ser obtido em 2 cursos de 3 anos. Nós fornecemos em um curso que dura 4 anos, 8 semestres. É um curso que é muito bonito você ver a entrada de alunos, geralmente de um poder aquisitivo bem menor do que dos demais cursos, é o curso mais barato da instituição, porta de entrada para o pessoal da classe C, D, e que esse pessoal melhora de vida muito rapidamente. A gente continua lutando por melhores salários para os professores, a gente continua entendendo que a profissão deveria ser mais valorizada, porém, não é verdade dizer que o professor ganha tão mal assim. Temos agora um concurso aberto do Estado que vai pagar R$ 2.500 de salário inicial para o professor em início de carreira que está começando com muitas vagas. Em geral, os concursos públicos que são mais motivantes, que têm salários maiores, costumam ter 10, 12, 200 candidatos para uma vaga. E nós, na área de ensino, temos 2, 3 para uma vaga e muitas vagas ociosas. Então, eu vivo uma realidade que meu aluno que entra no estágio, eles fazem 4 estágios de 160 horas cada um a partir do 5º semestre. Em geral, ele consegue um estágio no 5º semestre na escola e não sai mais de lá. Porque o diretor não deixa, já o contrata e ele permanece. Outro diferencial que a gente entrega ao mercado, os cursos de letras das universidades públicas são muito bons, têm excelentes professores,
mas não tem a interação que nós temos com as novas tecnologias. Então, já recebo muita ligação de diretor de escola pedindo profissional aqui da FGF porque ele está mais ambientado a usar uma lousa digital, a usar slides PowerPoint, a usar ferramentas da educação à distância, porque todos os cursos da FGF oferecem 20% da carga horária de cada disciplina na modalidade à distância. E uma das modalidades de estágio que o nosso aluno faz é tutor da educação à distância. Então, ele sai habilitado a trabalhar nessa que é uma área cada vez em maior expansão dentro do Brasil. Eles têm essa diferenciação em relação ao mercado. Eles fazem o curso é noturno, do primeiro ao quarto semestre. Eles têm aulas de segunda a sexta, no quinto em diante eles têm aula apenas de segunda a quinta e tem a sexta disponível para buscarem os estágios, para buscarem as atividades extracurriculares. A gente teve a intenção de fazer o mesmo que o curso de Educação Física, diminuir a quantidade de semestres e ter ter um menor tempo, mas o MEC não nos permitiu. Então, nós optamos por fazer dessa forma e ter o curso em 8 semestres. É um curso que realmente tem um corpo docente absurdo. Todos mestres ou doutores, os que são mestres, alguns deles já cursando doutorado, muito contato com a pós-graduação. Temos professor no quadro da FGF, está terminando o mestrado e indo para o doutorado e foi formado aqui. Terminou a graduação conosco. Temos já vários alunos cursando mestrado na UFC e na UES, que nós pretendemos absorver no futuro. Achamos muito interessante essa ideia de ter o profissional que foi formado conosco, trabalhando conosco aqui. É uma área que fornece uma empregabilidade muito grande. É uma área que não tem a quantidade de profissionais que precisa ter. Deveria ser melhor remunerada. Porém, já tem uma remuneração bem melhor do que se pensa em geral. As pessoas não conhecem a área do magistério, de tanto ouvirem que o magistério é mal pago, pensam que é bem pior do que o que de fato é. Não é o ideal, nós gostaríamos que fosse muito melhor. Eu ouvi no último pronunciamento da Dilma dizer que 100% dos recursos do pré-sal devem ir para a educação. Se vier, talvez nós cheguemos ao patamar que nós almejamos. É uma profissão que merece ser melhor remunerada possível, mas não é uma profissão que é a pior remunerada como muita gente pensa. Ok. Viviane, queria que você falasse sobre o seu curso. O curso de enfermagem ele tem duração de 10 semestres, o correspondente a 5 anos, né? Por exigência do MEC, nosso curso tem um total de 4.440 horas. As disciplinas são predominantemente presenciais, a gente só tem 2 disciplinas que são à distância, que são de monografia. Os alunos que eles estão no começo do curso, nos 3 primeiros semestres, eles têm a oportunidade de ter aula teórica e prática em laboratório, né? Laboratório de anatomia, histologia. E a partir do 4º semestre é o momento que o aluno vai se inserir no campo de prática. Então, do 4º semestre em diante, ele vai ter disciplinas teóricas em sala de aula e, ao final de cada semestre, eles vão participar dos estágios em ambiente hospitalar ou na atenção básica. E aí a faculdade tem convênio com as instituições que realmente a gente consegue levar os alunos. Eu consigo até relatar que é um diferencial do curso o fato da gente ter a cada 6 alunos um professor em campo de estágio que acompanha o aluno de perto, nesse momento realmente que está mais voltado para a prática. E nos 2 últimos semestres do curso é quando realmente ele vai estar inteiramente ligado à prática. A gente tem aulas teóricas de revisão do conteúdo no começo do semestre, mas a disciplina tem 100 horas mensais, todas voltadas realmente para assistência ao paciente. O curso funciona aqui não só com os ambulatórios nesse começo, mas a gente também tem um ambulatório de investigação em saúde sexual e reprodutiva, né, que a gente consegue atender uma clientela de fora da faculdade, que os alunos conseguem ter dentro de uma estrutura dentro da faculdade um conhecimento mais específico voltado para a saúde sexual e reprodutiva, que hoje em dia é tão bem vista pelos profissionais fora das universidades, né? Eu consigo relatar também como professor Edson que eu acho que o diferencial do curso também está nos professores. O nosso curso funciona pela manhã,
predominantemente pela manhã, e apesar dele dizer, mas à noite os alunos vêm cansados, os nossos alunos também vêm cansados, porque o nosso público maior é de técnicos e auxiliares de enfermagem, que trabalham durante 12 horas à noite, que vêm do plantão para estudar, e que realmente o quadro de professores eles conseguem destacar, isso aí a gente escuta dos próprios alunos, que os professores incentivam e entendem, inclusive, chegadas de horário e tudo, porque realmente é cansativo, mas o aluno consegue levar. A gente também tem disciplinas que acontecem à tarde, mas a gente sempre tenta alocar ou predominantemente de manhã ou predominantemente à tarde, porque o nosso público realmente é de alunos que trabalham, né? Então, assim, eu consigo entender o nosso diferencial como o empenho dos professores, tanto mestres como doutores. Nosso quadro é formado por mestres e doutores também. Os professores que são mestres, a maioria já são doutorandos, então realmente tem capacidade para estar formando esses alunos, a grande maioria enfermeiros, né? Não são todos, porque nas áreas básicas não necessariamente a gente precisa que o docente seja da área da enfermagem. A gente tem uma boa aceitação dos alunos realmente, e a gente consegue ver o sucesso dos alunos hoje quando a gente tem no nosso quadro de professores, como o professor Damião citou, ex-alunos do curso de enfermagem, que hoje estão concluindo o mestrado e que são professores do curso de enfermagem. E ex-alunos que hoje assumem cargos de gestão, são secretários de saúde de municípios no interior, estão assumindo gerências de enfermagem nos hospitais, então a gente consegue ver o que é desenvolvido aqui na faculdade e lá fora com o desempenho dos alunos. Muito legal. Rapidamente, que o nosso bloco está terminando, eu queria saber de cada um de vocês, vou começar ali com o Edson, se você fosse começar, você iria estudar educação física? Eu diria a você com 110% de certeza, começaria com a educação física novamente. É o curso que me realizou profissionalmente, pessoalmente, é o curso que eu vislumbro com grandes possibilidades, é o curso que me possibilitou conhecer praticamente o mundo todo, é o curso que possibilita eu ter um padrão de vida que eu sempre sonhei, que eu sempre desejei. Claro que o ser humano é um eterno insatisfeito, né? A gente sempre quer mais, a gente sempre quer mais. É por isso que a gente tem evoluído, né? Se é que podemos chamar isso de evolução. Mas, na verdade, ele me possibilita isso, poder sonhar mais, poder querer mais. Então, eu tenho, como eu sempre digo para os meus alunos, eu tenho muito brilho no olho. Eu saio da minha casa, quando eu vou para uma aula, quando eu venho para o trabalho, eu venho feliz. Né? E quando eu não sentir mais isso, é porque realmente aquela profissão não está me proporcionando isso. E até esse momento, nem perto disso eu cheguei. Claro que problemas existem, todos enfrentam seus problemas, normal, e a gente tem que ter o discernimento para diferenciar isso, mas na maior parte, eu diria 90% desse tempo é de felicidade, de alegria, né, de motivação, e eu procuro dividir isso com os alunos e com os professores. Ok, você escolheria letras? Agora eu escolheria até com mais certeza, né? Escolheria sabendo o que estou escolhendo, com toda certeza. É uma área que não te permite ficar desempregado, esse receio que muitos profissionais têm de ter desemprego na área de ensino é muito pouco provável. Talvez a área mais promissora para esse fim de século vá ser a educação. Cada vez mais é uma área que consegue promover uma mudança muito grande na vida de qualquer... Se existe uma área do saber que pode promover a mudança de uma sociedade como um todo, essa área é a educação. E dentro da educação, letras, trabalhar com o texto escrito, com a compreensão e produção de textos, é o mais importante. Com o advento do Enem, que cada vez menos cobra conteúdos decorativos e cada vez mais cobra a interpretação de um contexto mais geral, o profissional de letras tem cada vez mais campo. Ok. Viviane, você escolheria a sua profissão? Novamente, faria tudo de novo, né? Eu só tenho 5 anos de formada e consegui realmente tudo que eu queria na enfermagem, como o professor Edson falou, é minha realização pessoal, profissional também e financeira, né? A gente também não pode pensar que só que vai fazer por amor, e que a enfermagem tem um amplo campo de atuação e realmente o retorno é grande. A gente não sofre com esse problema de não ter emprego, para a enfermagem não tem isso. Então, realmente, assim que eu me formei, eu consegui um bom resultado e consegui crescer bem rápido. Então, não só faria enfermagem, como faria tudo que eu fiz da mesma forma. E se eu tiver meus filhos, a minha indicação vai ser, se ela tiver interesse, eu vou estimular para que realmente seja
enfermagem. Ok, eu vou pedir aqui o último intervalo e em seguida voltamos para as considerações finais. O programa Universidade Viva está de volta e, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim e cada um dos senhores e da senhorita tem 1 minuto para as considerações finais, lembrando que 1 minuto tem 60 segundos. Vou começar ali com Edson Marcos de Godoy Palomares. Tem que respeitar o tempo, o cronômetro faz parte da educação física. Isso, com certeza. Bom, Jonas, foi muito agradável essa conversa com os colegas e com você. A gente acaba recebendo muitas informações. Eu diria o seguinte, aqueles que estão interessados na busca do curso de Educação Física, na licenciatura, para que verifiquem os resultados, né, junto ao Ministério da Educação. Verifique qual é o curso que está em primeiro lugar, qual o curso que tem mais destaque, aonde estão os egressos das universidades, qual a colocação deles no mercado de trabalho, e lá eles vão encontrar a FGF no primeiro lugar. Seu curso de licenciatura tem colocado seus egressos em lugares de destaque junto à área e também tem proporcionado a melhor colocação junto ao Ministério da Educação, que é o principal termômetro do nosso país. Então, eu penso que essa escolha deve ser feita, se ele sente que é essa área que ele quer, ele deve procurar antes saber um pouquinho mais sobre a universidade, sobre a faculdade, sobre o local que ele vai cursar o curso. Essa é a dica que eu daria hoje. Carlos Nobre Jucá. Eu faço minhas as palavras do Edson. Acho que é crucial quando você escolhe um curso superior, ainda mais um curso pelo qual você vai pagar, que você procure descobrir com quem já fez se aquele curso é realmente bom, se ele realmente entrega o resultado que ele promete. Então, o curso de letras pode ir em qualquer escola particular ou pública, procurar um profissional formado em letras pela FGF, converse com o profissional, converse com o diretor desse profissional e pergunte qual que é a atuação desse profissional, qual o prestígio que esse profissional tem dentro da escola, que você vai ver que a FGF consegue formar profissionais de excelente qualidade, coloca esses profissionais no mercado com um perfil diferenciado, um perfil que vem sendo disputado pelos gestores, e a gente só pretende cada vez ir melhor, cada vez formar melhor esse profissional. Cabe destacar aqui, como destacaram o Edson e Viviane, que é um curso que proporciona, sim, um bom resultado financeiro, um excelente resultado financeiro, e que se você quer melhorar de vida através da educação, buscar virar um profissional da educação é um excelente caminho. Ok, Viviane. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, né, por esse momento a gente poder falar um pouquinho mais dessa profissão que eu tenho tanta paixão por ela. E dizer que os alunos não só pesquisem, mas também se sintam convidados para vir até a faculdade, conhecer um pouco da realidade da gente, dos laboratórios, de como que funciona. A gente se coloca à inteira disposição para qualquer esclarecimento maior, não só do curso em si, mas o aluno às vezes se preocupa muito como é que vai ser depois que eu terminar o curso, como é o funcionamento do curso e o que é que ele vai me proporcionar quando eu me formar, eu sou enfermeiro generalista ou não. Então, esses aspectos mais particulares, caso vocês tenham interesse, sintam convidados para comparecer à faculdade, a gente está de portas abertas para poder esclarecer o que realmente ainda surgir de dúvidas na cabeça de vocês. E realmente a gente convida para fazer parte do grupo, porque realmente o curso tem esse destaque e a gente espera que realmente consiga corresponder às expectativas. Ok, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui no programa Universidade Viva, que volta na próxima semana com outro assunto de interesse da comunidade universitária e acadêmica, aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa é exibido no canal universitário e também tem um portal no youtube.com/FGFIES, onde você encontra esse e outros programas gravados e produzidos pelo canal Universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.